Fala pessoal, Davi Fico aqui do canal DevFico e hoje nós vamos falar como criar componentes Razor em aplicativos Blazor, incluindo diretrizes sobre a sintaxe Razor, a nomenclatura de componentes, namespaces, parâmetros de componente. Nós vamos dar uma olhada em alguns tópicos referentes a esse assunto, mas antes da gente entrar no assunto, queria pedir para você deixar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo que é desenvolvedor. Esse vídeo ele vai substituir um outro vídeo que tinha aqui no canal que falava sobre componentes Razor. Esse vídeo ficou um pouquinho mal editado, tem algumas coisas que foram faladas que não ficou muito claro, a explicação está um pouquinho truncada. Então, a partir de hoje, esse vídeo ele vai substituir um outro vídeo que tinha no canal que estava falando a respeito desse mesmo assunto. Esse vídeo a gente vai estar dividindo ele em 3 partes, porque nós temos 16 tópicos para estar abordando, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouco, no próximo vídeo mais um pouquinho, e no terceiro vídeo a gente fecha o assunto, arremata tudo, tá bom? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e vamos lá para o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Ok, esses são os assuntos que abordaremos então neste vídeo. Primeira coisa que nós vamos falar está aqui, ó, componentes Razor. Os componentes são renderizados em uma apresentação na memória do DOM. Então, nós vamos falar a respeito disso. Classes de componentes. Os componentes são implementados utilizando uma combinação de marcação do C# e do HTML. Vamos dar uma olhada nisso também. Parâmetros do componente. Olha só, parâmetros do componente. É possível, então, passarmos dados para os componentes utilizando parametrização. Parâmetros definidos pelo C#. Parâmetros de rotas. Então, como o roteador do Blazor funciona? Ele usa parâmetros de rotas para preencher os parâmetros de componentes correspondentes, ou seja, é a forma que estaremos utilizando para navegar dentro do Blazor.net. Fragmentos de renderização de conteúdo filho. Como os componentes podem definir o conteúdo de um outro componente. E aí, para finalizar, fragmentos de renderização para a lógica de renderização reutilizável. Você vai poder refatorar componentes filhos puramente como uma forma de reutilizar a lógica de renderização desses componentes. O que nós faremos agora? Nós vamos criar um projeto, vamos abrir esse projeto lá no Visual Studio 2022 e vamos dar uma olhada em todos esses conceitos lá nesse projeto, beleza, pessoal? Então não esquece de deixar o like, comentar o conteúdo, compartilhar, se inscrever no canal. E agora eu quero que você me acompanhe para nós abrirmos o nosso Visual Studio 2022 e criar um projeto lá dentro. Então, no nosso Visual Studio, vamos criar um novo projeto, selecionar aqui as opções que nós temos de aplicativos Blazor e vamos criar um Blazor Server App. Next, vamos chamar de Blazor Razor. Bom, vamos fazer só Blazor Components. A gente pode utilizar a versão 6 mesmo, sem problema. E aqui está o nosso projeto Blazor Components, versão server, ok? Vamos subi-lo para ver ele funcionando.
Tá aqui o nosso projetinho Blazor. Ok, tudo certinho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre componentes Razor. Então, os aplicativos Blazor, que é esse projeto que nós criamos, eles são internos, utilizam Razor Components. E aí, informalmente conhecidos como, podem ser conhecidos também como Blazor Components. Como nós estamos falando de um projeto Blazor, podemos então nomeá-los como componentes Blazor também. Ok? E aí um componente vai ser uma parte integrante da interface do usuário, que vai utilizar uma lógica de processamento para habilitar o comportamento dinâmico desse componente. Eles podem ser aninhados, reutilizados, compartilhados entre projetos e usados também em aplicativos MVC e também em Razor Pages, ok? Esses componentes eles vão ser renderizados numa representação de memória do DOM, tá? Vai ser utilizado para atualizar a interface do usuário aí de maneira flexível e eficiente. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, olha só, aqui no nosso projeto foi criado para nós esse template do Blazor, criou para nós 3 páginas, ou melhor, 3 componentes. Por quê? Lembre-se que o Blazor ele é um SPA, um Single Page Application, ou seja, ele é um aplicativo de página única. Por isso que dizemos que o componente Blazor ele vai estar renderizando diretamente no DOM. Como nós estamos num aplicativo de página única, o que você está vendo aqui, ainda que nós estejamos navegando em rotas, é a renderização desses componentes no DOM. Aqui nós temos uma renderização, uma simulação de alguns dados que afetou diretamente o nosso código HTML. Então, se eu clicar aqui em exibir o código fonte HTML, veja, a renderização aqui aplicou os dados diretamente ao meu HTML. Se olharmos aqui o contador ele simplesmente está atualizando o meu DOM, está atualizando a informação dinamicamente no meu navegador, mas ele não está afetando diretamente o meu HTML. Olha só, o meu contador aqui ainda é 0. Ok? Então, esses são os tipos de renderização que o Blazor estará nos possibilitando para que possamos trabalhar dentro desse Single Page Application. Vamos falar então um pouco sobre classes de componentes. O que seriam os componentes? Eles vão ser implementados utilizando uma combinação de marcação C# e HTML. Tá dentro de arquivos de componentes Razor, que possuirão uma extensão de arquivo .razor. Olha só, dá uma olhadinha aqui no projeto. A diferença, então, nós temos o nosso arquivo fetchdata.razor. Esse é um dos nossos componentes. E nós temos um arquivo aqui, layout.cshtml. Ele é muito utilizado em projetos ASP.NET. Mas sempre que for um componente, ele vai ter essa extensão .razor. E dando uma olhadinha na sintaxe que eles utilizam, eles vão possuir 2 recursos que são amplamente utilizados, que são as diretivas e os atributos de diretiva. Então, olha só, as diretivas elas vão alterar a forma como a marcação do componente é analisada. Então, por exemplo, uma diretiva @page, ela especifica um componente que é roteável, como um modelo de rota, que pode ser acessado diretamente aí pela solicitação de navegação. Então, se olharmos aqui em cima, nós temos um @page e entre aspas nós temos o endereçamento para esse roteamento. Então veja, se eu dar uma olhada aqui no meu componente navmenu.razor, os meus navlinks, eles possuem um href que apontam diretamente para o meu fetchdata. Tá? Então toda vez que eu clicar nesse link, ele vai me direcionar para esse componente. Vai renderizar, na verdade, esse componente dentro do meu SPA.
tá ok? E aí, por convenção, essas diretivas de componentes, ou seja, por convenção, nos é orientado a colocá-las na parte superior de um componente. Então, toda vez que você tiver ali a extensão .razor, nós vamos organizar essas diretivas na parte superior. E aí, de preferência, elas vão estar posicionadas em ordem alfabética e por namespace, tá? Mais para frente, olharemos que diretivas repetidas com por exemplo, com parametrização, porque um componente pode ter mais de uma diretiva pela qual ele pode ser chamado, e aí uma dessas diretivas pode conter uma parametrização. A gente vai olhar isso aqui um pouquinho mais para frente. A ideia então é colocar essas diretivas em ordem alfabética, ok? Diferente das nossas diretivas @using, que podem ter aí uma ordenação em segundo nível e não precisa estar em ordem alfabética. E nós teremos também os nossos atributos de diretiva. Então, olha só, o que o nosso atributo de diretiva ele faz? Ele vai alterar a forma como o elemento HTML do componente ele é analisado ou ele funciona. Se olharmos aqui o nosso elemento button, nós veremos que nós temos um atributo class, onde entre as nossas classes de estilo, de estilização, e aí nós vamos ter aqui o nosso atributo de diretiva. Olha só, o que ele vai fazer? O atributo de diretiva, toda vez que esse botãozinho receber um clique, ele vai disparar uma função C#. Olha só, vamos alterar o código aqui um pouquinho para vermos como isso aqui é interessante. Então, nesse input, eu vou falar, vai ser um type text, e aí eu vou colocar um atributo de diretiva aqui que chama bind, e eu vou colocar, vou declarar esse meu current count nele aqui, e eu vou executar para vermos isso aqui funcionar. Então, vou vir no meu counter, olha só, o meu bind está fornecendo valores para o meu input. Então, o meu atributo de diretiva, o meu bind, ele está manipulando o objeto ou o elemento dentro do DOM. Então, ele vai me permitir dar a forma como esse elemento ele é analisado ou como ele funciona. Dando uma dica agora, falando de nome de componentes e nome de classes, toma cuidado quando você for criar um componente, use sempre o padrão Pascal Case, que é o quê? Letras maiúsculas e depois minúsculas. Então, quando você for separar um nome composto, você inicia ele com uma letra maiúscula e quando for para o segundo nome, utiliza ele maiúsculo novamente. Então, da maiúscula para a minúscula. Evita o padrão Camel Case, que é minúscula, e aí quando você separa o nome composto, você usa maiúscula, tá bom? Nós chamamos isso de convenção. Então, nós estamos falando de convenções e boas práticas de separação de componentes, caminhos, nomes, ok? Então, observe isso. Ainda falando de classes, um conceito muito interessante no Blazor são as classes parciais, ou partial class, que são componentes gerados, inicialmente os componentes eles são gerados aí como classes parciais, e elas vão utilizar a seguinte abordagem. Note que o código, olhando ainda dentro do counter, note que o código está meio misturado. Aquilo que o nosso HTML, referente ao componente, e a nossa diretiva @code, que está separando aqui todo o nosso código C#. Então, inicialmente, pensando no tamanho do nosso componente, se você parar para pensar, pode ser que o componente fique um pouco confuso de entender a sintaxe dele. E aí, o que podemos fazer para organizar melhor? A gente pode utilizar esse padrão, esse conceito da classe parcial para separar o nosso código C#
do nosso código HTML. Então o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Nós vamos criar, aqui dentro de Pages, eu vou criar uma nova classe. E essa classe ela vai precisar ter exatamente o nome do componente, que é counter.razor. Eu vou precisar utilizar a extensão razor para que a classe C# ela acople, fique acoplada ao componente. E por último, usar a extensão .cs. Então, a nossa classe ela vai ter a seguinte descrição: counter.razor.cs. Uma vez que eu criei a minha classe, eu vou utilizar a assinatura public archon class. Eu vou realocar código contido no componente. Isso eu não vou precisar mais. Para a minha classe C#. Pronto, ele já resolveu o meu lint. E se eu executar o meu código, então o meu aplicativo subiu e note que o meu componente counter está funcionando sem nenhum tipo de interferência na mudança que ele sofreu de realocação de código. Falando de classes ainda, vamos aprender como especificar uma classe base. Então, uma classe base, diferente da nossa partial class, ou das nossas classes parciais, que tem o objetivo apenas de separar a lógica específica de um componente cuja ela está sendo criada, a nossa classe base ela vai permitir com que um grupo de componentes possa herdar a lógica e as funções dessa classe base. Lógica, funções, variáveis globais. Então, a classe base ela vai permitir com que esse grupo de componentes ele consiga herdar e toda essa lógica que estará contida nela. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Criar um componente e criar uma classe base. Eu vou criar um componente chamado Blazor Rocks Base 1. Eu já tenho esse código pronto, então eu vou só copiar ele aqui. E aí, note que nós temos a diretiva inherits, tá? Embaixo da nossa diretiva page. Ela está então em segundo plano, em segundo nível. E agora eu vou criar ela aqui dentro do meu projeto. Add class. Perfeito, está criado aqui. Nós vamos herdar as características de um component base. Pronto. E aí eu já tenho uma variávelzinha pronta aqui que está referenciando, está sendo chamada aqui, tá? Executando o código, então nós teremos. Eu cometi um erro aqui, pessoal. Eu nomeei o componente, eu coloquei o mesmo nome da classe, então eu fiz uma alteração no nome, tá? Agora Blazor Class Rocks Base 1 e Blazor Class Rocks Base 1. Então estou pegando a herança dela por aqui e agora sim executando. Nosso aplicativo subiu com sucesso. E é só a gente navegar direto para a nossa Blazor Rocks 1. Aqui, ó. Se criarmos então agora um novo componente chamado Blazor Rocks Base 2, por exemplo, podemos reaproveitar todo o nosso código, mudar o roteamento aqui só para 2, mais uma vez recebendo a herança, tá? Blazor Rocks, aqui vai ser 2, e o exemplo aqui também vai ser 2. E se nós executarmos,
Vamos navegar para a nossa Blazor Rocks 1, exemplo 1, e Blazor Rocks 2, exemplo 2. Só que a variável, olha só, o valor da variável que nós colocamos lá, ele está reaproveitando aqui nesse segundo componente. Então os dois componentes estão utilizando a lógica contida na mesma classe. Vamos falar um pouquinho de parâmetros de componente agora. Então, parâmetros de componente, eles têm a função de passar dados para os componentes que estão sendo renderizados. Eles vão utilizar propriedades C# públicas dentro das classes do componente e sempre elas vão utilizar atributos parameter, ou seja, ele está recebendo um atributo como parâmetro. E para a gente exemplificar melhor, nós vamos criar aqui um conjunto uma classe e um conjunto de componentes que você vai conseguir entender melhor. Eu vou criar uma classe, primeiro de tudo, add class. Eu vou chamar essa classe de panel body. Essa classe ela vai ser pública e ela vai ter uma public string, vai ser um título. Também uma public string que vai ser um style. Próximo passo, eu vou criar um componente. Vou fazer aqui dentro de shared. E esse componente ele vai se chamar parameter shield. Já tenho o código pronto aqui, tá bom? Eu vou só copiar e colar. E aí vamos dar uma olhadinha aqui. Ok, ele resolveu. Então, o nosso parameter shield, ele é um componente que ele vai ter uma divisória aqui dentro. E olha só, aqui dentro do meu atributo, dentro do atributo desse elemento HTML, veja que eu consigo fazer uma alteração através de uma parametrização. Então, ou seja, eu estou puxando uma parametrização de dentro da minha classe, que foi criado o meu panel body. Ok? Agora eu vou criar um outro componente que, em tese, vai ser uma página. Lembrando que é um componente também. Eu vou nomear esse componente de parameter1. Eu também tenho o código dele pronto aqui, tá? Olha só, o que está acontecendo aqui agora. Primeiro eu criei uma classe chamada panel body, que tem um atributo string texto e um atributo string style. Tá? Criei um componente que não possui uma diretiva de roteamento. Tá? Então esse componente ele foi criado para ser chamado em algum momento. E ele, dentro dos elementos HTML, ele já vai utilizar a parametrização para fazer a modificação do elemento HTML. Então aqui dentro do font style ele vai receber um valor por parâmetro, que vai estar aqui já declarado, que é um style, esse valor de font style está como normal, e nós vamos ter um texto que vai aparecer no corpo, escrito setByTild. Então eu criei agora sim, um componente com uma diretiva para roteamento. Então lembrando que o roteamento dentro do Blazor ele é realizado fornecendo um modelo de rota para cada componente para ele ficar acessível no aplicativo, utilizando a diretiva @page. Então quando o arquivo Razor ele possui essa diretiva, ele vai ser compilado e a classe gerada vai receber um route attribute, especificando um modelo de rota. Tá? Então lá no runtime, o roteador vai pesquisar pelas classes de componente com o route attribute e renderiza qualquer componente que tenha esse modelo de rota que vai estar correspondendo aí dentro. Certo? Então agora, se a gente executar o nosso aplicativo, tá aí o nosso aplicativo, e para a gente navegar até o componente criado, ó,
parameter example 1, child component without attribute values, set by child, set by child, set by parent, set by parent. Então tá aqui. E olha só, voltando para o código, note que a primeira vez que a gente chama o nosso parameter child, nós não estamos enviando nenhum tipo de dado por parâmetro. Tá? Então ele trouxe aquilo que ele já tem aqui, que são essas informações do texto e do style, e preencheu normal o campo título e texto. Ok? A informação já muda. Segunda vez que nós estamos chamando o componente, aí sim nós estamos passando por parâmetro o valor do título e o que nós queremos que seja impresso no nosso corpo, no nosso body. Aí sim, ele trouxe o texto como set by parent e o style como italic. Note que inicialmente nós setamos ele como normal aqui, ó. E a segunda vez que chamamos o nosso componente, aí nós estamos setando o style para italic. Por isso que ele teve aquele efeito que nós vimos na execução do aplicativo, tá? Agora, o que nós vamos falar? Sobre parâmetros de rotas, que podem ser especificados também na rota, né, dentro da diretiva. Então, o roteador do Blazor ele vai utilizar ali o parâmetro na rota para preencher o valor que está sendo esperado. Então, há um suporte aí para o parâmetro de rota opcional. No exemplo que nós vamos fazer a seguir, a gente vai atribuir um valor, e aí se o segmento não tiver presente, o valor que estamos passando ele vai ser definido como algum valor que já vai estar setado ali no corpo do nosso componente. Então, olha só, eu vou criar aqui um componente, add Blazor component, chamar ele de optional parameter, e nós já temos um código criado para ele também, que vamos substituir aqui. Perfeito. Então nota que a nossa diretiva, o nosso roteamento está esperando aqui entre chaves um parâmetro. Tá? Esse parâmetro ele diz respeito a esse atributo string, que vai ser preenchido aqui dentro do meu H1. Caso ele não seja satisfeito, caso ele não seja satisfeito, né, ele vai exibir essa palavra aqui, fantastic mesmo, tá bom? Mais uma vez a gente subiu o nosso ativo e olha só, chamando a minha rota, sem passar parâmetro nenhuma, ele exibiu o valor que estava setado para o nosso atributo ou para o nosso parâmetro dentro da rota. Tá? Então, Blazor is fantastic. Se eu passar o meu parâmetro, olha só, vou colocar aí D mais, suponhamos, ó. Aí, fantástico. Ele vai aceitar o valor que nós estamos passando por parâmetro dentro da rota. Então, esse é o roteamento por parâmetro. Agora nós vamos falar um pouco de fragmentos de renderização de conteúdo filho. Esses componentes eles poderão definir o conteúdo de um outro componente. Então, o componente de atribuição vai fornecer o conteúdo entre as marcas da abertura para o fechamento do componente filho. Vamos criar um exemplo agora, que aí vai ficar um pouquinho mais claro e aí a gente vai comentando o exemplo. Add Razor Component. Vamos criar um Render Fragment Child. E eu já tenho um códigozinho pronto para ele também. Então note que ele está recebendo um Render Fragment como parâmetro, um parameter. E a ideia é que esse componente vai receber um outro componente e isso será renderizado aqui dentro.
Então, assim, algo que a gente precisa se atentar aqui, tá? Bem importante. A propriedade que recebe o conteúdo do render fragment, ele deve ser nomeada como tilde component. Então, você não pode utilizar um outro nome para essa propriedade, ok? Senão ele não vai funcionar. E aí agora eu vou criar um render fragments, outro componente. Belezinha, deixa eu só fechar esses outros componentes aqui só pra gente trabalhar melhor. Trabalhar com a telinha mais limpa. Também tem um código pronto para cá. Então olha só. Aqui então nós criamos um componente que vai ter uma diretiva de roteamento. Ou seja, então conseguir navegar para esse componente roteado. E esse componente ele vai passar aqui no meu render fragment shield o valor que eu quero que seja renderizado aqui. Certo? Então vamos executar. Vamos executar. Vamos para o nosso componente, tá aí, ó. Ele criou um cardzinho e passou o nosso conteúdo para o componente filho. Então, ou seja, eu renderizei a partir do meu componente pai, eu renderizei conteúdo dentro do meu componente filho. Aí dá para a gente criar um exemplo melhor aqui, que é o seguinte, ó. Vamos dar uma refatorada nisso aqui, fazer um for each in, fazer um enumerable aqui, numerable.range, fazer um range aqui de 0 a 6, ó. E aí aqui dentro a gente joga o nosso render fragment e só o C. A gente coloca com C. E aí nós temos uma nova renderização. Olha lá. Renderizou o cardzinho 1, 2, 3, 4. Certo? Renderizou o valor dentro do nosso content child. E aí, para a gente fechar hoje, nós também podemos refatorar componentes filhos utilizando fragmentos de renderização para lógica de renderização reutilizável. Puramente como uma forma assim, de reutilizar a lógica da própria renderização. Então, ali no bloco code, a gente vai colocar ali um render fragment e isso dentro de qualquer componente. E ele pode ser reutilizado quantas vezes for preciso ali dentro desse componente. Então, esse é o nosso último exemplo. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar isso aí. Não vamos nem precisar criar um componente novo. Vou vir aqui no index mesmo. Olha só o que nós faremos. Vou colocar um arroba code. Vou copiar esse código aqui, ó. E eu vou utilizar isso aqui, ó. Eu vou fazer arroba e aqui, ó. Pronto. Isso aqui. E é isso, pessoal. Ele renderizou aqui e renderizou aqui. Beleza, espero que você tenha gostado desse novo conteúdo falando sobre Razor Components, ASP.NET Razor Components. E eu peço mais uma vez que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, acompanhe os nossos vídeos lá sobre o Blazor Pizza e, se Deus quiser, nós vamos estar lançando um curso com certificação em C# aqui pelo canal. Tá bom? Então fica ligado aí, eu vou nos próximos vídeos, conforme eles forem soltando, eu vou dando mais detalhes a respeito disso. Então nós
estamos planejando criar um curso de C# básico com certificação, tá bom? E aí, se você tiver interesse, vai deixando os comentários aqui embaixo desse vídeo, tá? E até a próxima, pessoal. Um abraço.